Fala galera, beleza? Gilmar Júnior aqui para mais um vídeo do canal Amigos na Palavra. Mais uma vez uma honra, uma alegria poder falar da Palavra de Deus com cada um de vocês. Espero que essa palavra possa edificar a sua vida, possa fortalecer a sua vida, renovar as suas forças espirituais em Cristo Jesus e te fazer entender algumas coisas a respeito de Deus. Então, lendo aqui a Bíblia, né, o livro de Jó, eu gosto muito daquelas pessoas que não ficam tão em evidência na Bíblia, né? Não são tão pregadas nos púlpitos, né? Não são tão pregadas pelas pessoas. Existem algumas pessoas na Bíblia que são quase que anônimas, mas essas pessoas fizeram uma diferença na história, na terra, na vida de pessoas. E lendo o livro de Jó, eu fiquei muito fã de um cara chamado Eliú. Na verdade era um jovem. Não sei qual é a idade que ele tinha, não fiz essa pesquisa, mas a Bíblia diz que ele era um jovem. E no livro de Jó, não sei se vocês sabem, né? Acho que a maioria aqui conhece o livro de Jó. É um livro, né, que Jó sofreu aquilo tudo, né? Perdeu casa, perdeu filhos, perdeu os bens materiais dele e depois ainda ficou doente. E se você continuar lendo o livro de Jó, a maior parte do livro de Jó é um livro de conversas. De repente chega alguns amigos de Jó e começam a acusá-lo, né, que ele estava naquela situação porque ele pecou, porque ele tinha feito coisas erradas com Deus, e Jó contra-argumentando. Os argumentos daqueles caras não eram suficientes, né? Eles não estavam falando uma verdade, porque tudo aquilo era um propósito de Deus e não era porque Jó tinha pecado. E Jó ficava ali rebatendo eles e eles falando e Jó rebatendo, capítulos e capítulos e capítulos, é assim. Só que quando chega em determinado capítulo, tem um jovem chamado Eliú. E esse é o meu herói, meu novo herói da Bíblia. A Bíblia diz que Eliú, ele fica ali, né, no meio daqueles caras, e aqueles caras começam a falar um monte de besteira para Jó, e Eliú começa a ficar incomodado com aquilo, se coçando, doido para falar. Só que como aqueles homens eram mais velhos, Eliú ficou esperando aqueles homens falarem. E aí quando aqueles homens acabaram de falar, Eliú começou a falar. E Eliú é tão preciso no que ele fala, é tão sábio no que ele fala, que do começo dele começar a falar, foram capítulos e capítulos e capítulos até chegar a parte que Deus fala com Jó. Ou seja, durante a fala de Eliú, Jó não contra-argumentou como ele tinha feito com os outros amigos. Ou seja, Eliú foi tão preciso, foi tão sábio, que Jó não conseguia responder aquilo que Eliú falava. E Eliú falou cada coisa sábia. E aí eu quero usar uma dessas coisas que Eliú falou para Jó como tema da mensagem, como a ministração dessa mensagem aqui. O tema da mensagem hoje é Deus fala. Roda a vinheta. Queridos, olha que tremendo. Lá em Jó, no capítulo 33, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim. Porque Jó chegou um momento que ele questionou, né? Ele não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou Deus, mas ele ficou questionando a sua situação. Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Por que Deus não fala comigo? E aí Eliú fala assim: por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ele dá uma palavra sábia para Jó e fala: Jó, Deus fala. De alguma forma Deus fala. Você só precisa perceber a voz do Senhor. Pode ser um sonho, pode ser uma visão, pode ser usando alguém, pode ser diretamente ou de qualquer uma outra forma que eu não estou citando aqui. Mas a verdade, queridos, é que Deus fala. Se você está passando por uma situação dessa que não está conseguindo ouvir a voz de Deus, fique mais sensível. E fica tranquilo, porque Deus fala, Ele não se cala. De alguma forma Ele está falando contigo, através da dor, através do sofrimento ou através da alegria. Ele está falando com você para te dar paz, para te direcionar. Basta eu e você ficarmos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Então, assim como essa palavra sábia de Eliú falou com Jó, eu estou aqui repassando para vocês. Não fiquem aflitos, não fiquem desesperados, porque Deus fala. Só precisamos olhar em volta e perceber aonde está a voz dele, aonde ele está falando, para nos direcionar. Porque às vezes ele fala algo que é contra a nossa vontade, que a gente não quer, e por isso
por ouvir algo e achar que não, e ser aquilo que a gente não quer, a gente acha que não é Deus que está falando. Mas Deus fala, queridos. Ouça a sua voz, siga a sua voz e seja feliz nele, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe à vontade esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deus abençoe, abraço!